Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar aí uma leitura para o signo de Sagitário, junho de 2024. Lembrando que essa leitura é uma leitura geral, ela não vai ressoar com todos, é uma leitura para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Para alguns vai fazer sentido em junho, para outros em até 3 meses. Vamos lá? Sagitário. Lembrando que eu estou fazendo as leituras por sorteio, tá, pessoal? Espiritualidade, qual é a primeira mensagem, o primeiro conselho, a primeira confirmação, a primeira resposta para esse signo de Sagitário pelo qual é destinado o vídeo? Lembrando que a leitura não é para todo sagitariano, a leitura ela é específica para algum tipo de tribo sagitariana, né? Porque é uma leitura intuitiva, é uma leitura canalizada, né? Os mentores espirituais vão trabalhar para quem realmente tem conexão, tá? Ele não vai falar para qualquer sagitariano, principalmente pessoas que não têm nada a ver com o contexto do que precisa ser passado. Então é preciso ter inteligência e cautela para isso, tá? Para entender isso. Qual que é o primeiro conselho? A primeira mensagem para o signo de Sagitário. Ah lá. Guardiã animal, confie nos seus instintos. Junho vai pedir confiança. Ó. Nós temos aqui uma cabocla e um caboclo. Eu tô sentindo muito aqui Jurema e pena branca, tá? Quando os caboclos vêm na mesa, simboliza a necessidade de alguma purificação. Tá? De alguma limpeza. Estamos falando, inclusive, aqui de algum casal, tá? De alguma união. Aqui tem o caboclo, tem a cabocla, mas também representa o homem e a mulher. Se você não tem um parceiro, se você não tem a figura de algum homem que é importante na sua vida, ou de alguma mulher que é importante na sua vida, aqui mostra, Sagitário, que é necessário você purificar, tá? O teu divino feminino e o teu divino masculino. Tá? Porque eu sinto que existe algum tipo de incremento ou purificação necessária em junho em relação a uma união que você tem, algum projeto que você tem, alguma situação que você tem aqui que fazer, tem alguma iluminação, tem algum incremento, tem alguma purificação, tem algum ritual, tem algum tipo de ajuste ou aperfeiçoamento que precisa ser feito. E talvez os estudos relacionados às matas, os estudos relacionados aos nossos ancestrais índios, né? Aos nossos ancestrais caboclos, tá? Não estamos falando aqui sobre conceitos religiosos, estamos falando sobre a nossa história, a nossa essência, a nossa árvore que denota a nossa cultura brasileira. Então aqui existe algum tipo de purificação necessária, tá? Dentro desse conceito. Né? Seria interessante, caso você não conheça, estudar sobre caboclo, Jurema, pena branca. Porque aqui não é só do contexto de você se aproximar dessas forças, mas é no contexto de você entender o que eles faziam para poder se purificar, para poder se limpar e trazer isso para a sua vida. Como incenso, pedras, banhos, cachoeira, porque essa carta ela tá me denotando uma necessidade de purificação, Sagitário. Só que não é uma purificação, por exemplo, fervi ali uma água e fiz um banho. Não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre alguma coisa muito mais profissional, muito mais ritualística, tá? Então aqui é como se um casal necessitasse urgente de uma purificação espiritual. Ou aqui é o teu divino feminino e o teu divino masculino que precisa de alinhamento, de equilíbrio e que isso pode acontecer a partir de algum tipo de purificação, tá? Porque aqui eu sinto o seguinte, eu sinto que existe um instinto, uma ideia, uma vontade, um projeto, um relacionamento, uma união, uma ação que tem tudo para dar certo. Mas aí nós temos aqui a carta do metamorfo, que representa transformar-se e revelar seus dons, o que significa que para que isso aconteça, existe alguma transformação, alguma purificação ou algum ajuste que precisa ser feito, tá?
Eu vou deixar essas cartas aqui porque me chama atenção, porque é como se eles estivessem falando sobre um casal. Ou aqui ele está falando de você com o seu divino feminino ou seu divino masculino. Tá? Aqui tá mostrando muito um caboclo, uma cabocla, ó. A estrela ancestral, siga a voz da sua alma. Parece que aqui você possui algum talento que precisa vir à tona até para essa nova terra, para essa nova era que nós vamos estar passando nessa nova jornada. Porque se você não percebeu, nós estamos numa nova era, né? Numa nova terra, num novo conceito, né? Tudo está sendo revelado, né? Tudo está sendo colocado às caras. A verdade, ela está prevalecendo, né? Então aqui é como se você tivesse que você precisa, Sagitário, transformar alguma coisa em você ou na sua união ou até na tua personalidade para que você consiga se transformar e se manter dentro dessa nova terra, dentro dessa nova era que vai dar início aí, tá? E parece que isso tá dentro de um conceito que você precisa doutrinar ou de alguma revelação, de alguma união. Aqui tem um casal que precisa... Tem algum trabalho espiritual que esse casal tem que fazer, tá? Parece que precisa ser manifestada uma união na sua vida, Sagitário. O divino feminino e o divino masculino. É como se essas duas pessoas precisassem se conectar, se entender, se reconciliar, ou até se enxergar. Porque aqui pode ser que essas duas pessoas, pode ser que nós estamos falando de alguém que está na sua vida, mas você não consegue enxergar essa pessoa como algo importante dentro da tua jornada, dentro do teu caminho. É como se alguém aqui estivesse perto de alguém que é essencial para a jornada da vida, para o incremento da vida, para a revelação das coisas que precisam ser reveladas, para as novas ações que precisam ser feitas em relação à sobrevivência, atividades, caminho, decisões, intuições, canalizações. Mas aqui é como se ou o teu divino feminino está cego ou o seu divino masculino está cego. Porque aqui tem um casal, tem uma união, né? O caboclo e a cabocla. Essas duas pessoas, elas precisam se unir. E talvez elas estão caminhando sozinhas ou elas não estão se percebendo, elas não estão se enxergando. É como se tivesse algum sagitariana aqui, ou pode estar espelhado. Ou é você que não está sendo enxergado por alguém que é muito importante dentro da vossa jornada, Sagitário. Então você precisa entender se é você que está cego perante alguém precioso na tua jornada de vida, nessa nova era, ou se é alguém que está, de alguma certa forma, cego em relação a isso. E se é alguém, chegou a hora de você acreditar nos seus instintos e tomar uma ação, né? Revelar a verdade, se posicionar. Olha lá, As de Espadas, hora da decisão. Olha, os enamorados. Eu vejo um impedimento de duas pessoas que são muito... Duas pessoas que precisam trabalhar juntas. Essas duas pessoas, elas são... Essas duas almas têm algum propósito muito grande relacionado à transformação, intuição, arte, cura, jornada xamânica, jornada cabocla, purificação, terapia.
Tem alguma atividade que esse casal precisa fazer, mas eu sinto que uma das partes está cego em relação a isso. Estranho que eu tô sentindo aqui. Você precisa enxergar alguém ou ver o valor de alguém. É como se tivesse uma preciosidade aqui, porque aqui alguém possui... O divino feminino possui o instinto. O divino masculino possui o dom de revelar, o dom de transformar, o dom de interpretar. E essas duas pessoas precisam se unir. E aqui pode ser tanto duas mulheres, dois homens. Nós não estamos falando sobre gênero. Acho que nós estamos bem evoluídos para ter tanta... Nem vou comentar, né? Hoje em dia, se você ainda tem esse tipo de conceito, ela é menina, ele é menino. Se você ainda vive esse tipo de conceito atrasado, eu acho que nem cabe você ver uma leitura de tarô, porque o tarô, ele representa energia. O tarô não tá nem aí se você é mulher ou se você é homem. Ele está trazendo a sua energia. Tem momentos na nossa vida em que nós estamos mais com o nosso divino feminino em alta. Tem momentos na nossa vida que nós estamos com o nosso divino masculino em alta. Então ele lê a tua energia, né? Tem pessoas que não sabem a importância de entender o yin e yang. Tem pessoas que são destruídas pelo exagero do divino feminino. Outros são destruídos pelo exagero do divino masculino. Porque não sabem trabalhar o yin e yang, não sabem trabalhar a união. Tanto tua com o teu divino feminino e masculino, ou tua com alguém, né? Tem pessoas, por exemplo, que são abençoadas com uma alma gêmea, mas não têm a capacidade de nutrir essa alma gêmea, porque tem o ego muito inflamado. Vem a mim, se não vem a mim, eu não vou nutrir essa união. E aí fica chorando as pitangas, vivendo sozinho porque não encontra ninguém, onde essa pessoa teve uma conexão espiritual, uma conexão real, mas essa pessoa ela não soube nutrir, ela não soube cuidar, e aí ela fica andando pela jornada da vida tentando encontrar um novo amor, sendo que esse novo amor foi perdido. Porque não houve habilidade de cuidar. Quando a gente fala, quando o tarô ele traz na mesa dons, intuição, mediunidade, não é só para você lidar com espiritualidade. Talento, mediunidade, dons, está muito relacionado à sua capacidade de saber cuidar do que a vida te dá. Porque as pessoas elas recebem, mas não sabem nutrir. Né? É aquele homem, aquela mulher que chega na tua vida e você se apaixona. Do nada a pessoa vai embora. Tiraram de mim. É muita incompetência a pessoa ainda ter esse tipo de mentalidade que tiraram um grande amor da tua vida. Assim, é um pouco mesquinho esse tipo de pensamento. É atrasado, né? Dos anos 30, 50, 60. Se você tem uma mentalidade eficiente e atualizada, você vai se autorresponsabilizar por aquilo que você não tem ou que você perdeu. E tudo bem. Porque a maturidade é saber se responsabilizar pela minha infelicidade, pela minha falta ou pela minha felicidade e a minha abundância. Isso é maturidade, né? Imaturidade é sempre falar que você não tem algo ou que você perdeu alguma coisa porque foi tirado, né? É sempre a culpa do invejoso, é sempre a culpa, né, do maligno. E as pessoas, elas não conseguem olhar para a própria competência de conseguir fazer alquimia com aquilo que foi entregue. Tá vendo a criança, confirmando o que eu disse? A criancinha em cima do cavalo. Olha só, uma criança carregando um cavalo, dominando um cavalo. Olha lá, a pessoa tem o poder, ela tem a bênção, mas será que ela tem maturidade para usar isso de forma eficiente? Então, pense bem se você não está perdendo um grande amor, Sagitário, ou se você não está perdendo uma grande oportunidade na sua vida por não conseguir destruir talvez a individualidade.
a imaturidade da criança que carrega o pirulito de achar que tudo é doce, que tudo é bonitinho, que se tem amor tem que ser bonitinho, tem que ser certinho, tem que vir a mim, ele tem que cuidar de mim, ele tem que pentear meu cabelo, ele tem que ser minha mamãe, meu papai. Às vezes é mais fácil você olhar para o que essa pessoa ou essa situação traz para a sua vida. Não como essa pessoa ou essa situação acaricia seu ego, tá? Então, assim, verifique mais em junho o que essa situação que você vai viver ou o que você vai viver com essa pessoa fez na sua vida. Não a postura dela. A gente precisa aprender a olhar para a ação, para o significado da existência dessa pessoa ou da existência dessa coisa na minha vida. Eu preciso olhar para a transformação, não tanto para o meu instinto. Então eu sinto que eu estou me conectando com algum sagitariano que você está perdendo um grande amor. Por talvez olhar mais para o seu instinto, olhar mais para a sua carnalidade, para o teu ego, para o que você quer para você, do que olhar o que essa pessoa ou essa situação significou na sua jornada de vida, tá? Então é importante, leitura estranha, difícil pra mim isso aqui. Eu tô vendo um amor perdido, uma alma gêmea perdida, aqui eu tô vendo uma dificuldade de enxergar a preciosidade e a validade e o valor que algo ou que alguém tem na sua vida. É como se você estivesse em cima de um cavalo branco, com o sol bem perto de você, como a gente viu naquela carta, olha, o imperador. Mas é como se essa pessoa ela não estivesse sabendo enxergar que o que ela precisa está em trabalhar naquilo que ela tem, ou na pessoa que ela tem, ou na situação que ela tem. Essa pessoa está se deslumbrando, tá? Então essa é a primeira mensagem. Uma união precisa acontecer. Ou aqui você precisa enxergar o valor de alguém ou o valor de uma situação, tá? Olhando mais para o que a chegada dessa pessoa, dessa coisa, porque também pode ser uma situação, pode ser um dom, entende? Você precisa olhar o que significou a chegada e a revelação dessa pessoa, desse dom, dessa situação na sua vida. O que isso tornou a tua vida, né? Não tanto a forma como essa pessoa trata você. Porque muitas das vezes a gente quer um tratamento de adoração. E a gente não percebe que muitas das vezes a gente perde certas oportunidades por essa questão de imaturidade mesmo. De achar que nós precisamos ser adorados. Ah lá, 3 de espadas. Né? Não sei, estranha essa leitura. Vamos lá. Sagitário. O que Sagitário precisa fazer em relação a isso? Qual deve ser a ação de Sagitário? Ah lá, 5 de copas, pô. Arrependimento. O que Sagitário precisa fazer? Olha, a carta da justiça com 3 de ouros. Fortalecer seu contrato. Aqui é fortalecimento, é comprometimento, é responsabilidade. Eu acho que existe uma irresponsabilidade aqui que nem você sabe que está acontecendo. E eu não tô falando que você é irresponsável, eu acho que a gente tá falando com adulto aqui, tá? Ai, pelo amor de Deus. Eu não tenho o dom de ser professora de creche, tá? Então aqui, a carta da justiça representa a necessidade de você ser mais comprometido e mais fervoroso ou fervorosa com algum contrato. Olha pra você ver aqui, compadre. O homem e a mulher de novo.
Estamos falando sobre... Por isso que a tua leitura tá um pouco difícil para mim, porque eu tô sentindo aqui que eu tô tendo que buscar a canalização da situação, a canalização da energia do indivíduo e a tua energia, pô. Olha lá. A justiça e o 3 de ouros, tá vendo? A mulher e o homem pensando nela, ou pensando nele. E aqui tem os dois também. É como se tivessem duas pessoas aqui que são, assim, essenciais uma para outra, mas estão querendo, por causa do ego, da vaidade, trabalhar de forma individual. Viver a vida individual, não preciso de você, não tô nem aí, aqui é brinquedinho. Ai, cara. Aqui é realmente, por isso que eu tô sentindo esse negócio de criança, é muita... Aqui é alguém que tá, assim, perdendo o valor de uma vida, perdendo o valor de um caminho por pura vaidade, aqui, tá? E ainda tá jogando a culpa na macumba, ou no espírito obsessor. Alguém que não tá sabendo lutar pelo que tem. Alguém que tá perdendo a força e o poder de alguma situação muito importante na sua jornada de vida por uma questão realmente aqui de ego, tá? Alguém que escolhe ter razão ao se colocar na posição de muitas das vezes se mostrar vulnerável, tá? Então aqui, qual que é a ação que você tem que fazer? A carta da justiça. Você precisa pensar. Tá vendo? Junho, você vai ter que pensar muito. A tua missão em junho é a carta da justiça. Você vai ter que ajustar o cenário da sua vida. Porque, inclusive, isso daqui que a gente tá falando, se estamos falando sobre uma amizade, um relacionamento, um professor, um coach, um instrutor, seja lá o que for, um caminho espiritual, um estudo, isso tá ligado ao seu trabalho, compadre. Inclusive, eu vejo duas pessoas que se encontraram, ou vão se encontrar, ou precisam fortalecer o relacionamento, precisam fortalecer a irmandade. Aqui tem uma coisa de irmandade. Não porque eu preciso dar beijinho no seu rostinho e falar que eu te adoro e que eu quero ficar pra sempre com você. Não, porque eles têm aqui um propósito em vida. Aqui são irmãos de alma. Irmandade. São duas pessoas. Você tá ligado a alguém, Sagitário, que você talvez não esteja enxergando o valor dessa pessoa, ou talvez você não esteja se fazendo enxergar para essa pessoa, tá? Porque de alguma certa forma aqui existe um projeto de vida que precisa ser construído, porque o 3 de ouros ele fala sobre a arquitetura. Tem alguém aqui que não tá entendendo o valor da irmandade, o valor da tribo, o valor da união, tá? E aí você vai ter que analisar, porque aqui é como se eles estivessem dizendo que o que você deve fazer para entender essa mensagem em junho e captar que coisa é essa, o que pessoa é essa, porque é uma leitura geral. Eu não posso colocar só... Quando eu sinto essa leitura um pouco difícil, eu não posso dar andamento num setor, porque pode ser que para outras pessoas seja algo espiritual, para outras pessoas seja alguma coisa relacionada ao irmão. Entende? E aí você vai ter que ter a tua capacidade intelectual e intuitiva para entender. Porque quando eu pergunto pro tarô o que você tem que fazer, veio a carta da justiça com 3 de ouros. Tá vendo que esse cabra, ele tá aqui pensando? E ele tá agindo como? O que se representa a justiça? Eu estou analisando como um juiz. Com frieza, com racionalidade. Eu não estou analisando pelo meu emocional. Então eu vejo aqui que tem alguns do signo de Sagitário que tá perdendo algo muito importante na vida. Pode ser uma união, pode ser um relacionamento, pode ser uma amizade, pode ser um curso, pode ser o que for. Uma tribo, uma comunidade. Por simplesmente não se sentir adorado ou confortável numa situação. Porque pra mim, dentro da minha experiência de vida, o desconforto te leva ao sucesso. É como um relacionamento. Se você não manifestar um relacionamento com alguém que traz pra você... isso que eu vou falar é um pouco difícil, porque as pessoas hoje em dia tudo é narcisismo. Mas elas não conseguem entender o valor
que uma pessoa traz para sua vida quando ela te leva até mesmo a um sofrimento interno, mas a um sofrimento não que te destrói, mas que te leva ao melhor. Quantas pessoas chegaram no tarô, quantas pessoas chegaram na espiritualidade por causa de uma dor afetiva? Ou seja, esse sofrimento causado, essa quebra de, não vou dizer sofrimento, mas essa quebra de expectativa, porque existe uma diferença entre sofrimento e abuso. Porque uma das formas de evolução é o sofrimento. Se a gente não tivesse sofrendo, tava todo mundo dançando, enchendo a cara e pulando carnaval na vida como se nada tivesse acontecendo. É o sofrimento que nos traz para dentro, tá? E aí o que acontece? O sofrimento é uma das principais causas que nos leva à maturidade, que nos leva a entender o sentido da vida, que nos leva a compreender Deus e a nossa responsabilidade como cidadão aqui na Terra, né? Agora, o abuso é diferente. Eu não estou falando sobre um relacionamento abusivo, eu não estou falando sobre uma pessoa que faz você se rastejar por ela. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o desvalor de uma união. Porque eu não consigo compreender que muitas das vezes aquele mal-estar que essa pessoa causa em mim é para me levar a buscar entender aonde eu devo melhorar e o porquê essa situação está acontecendo. Agora, por exemplo, quando você arruma um relacionamento, é o que eu mais vejo em leitura particular. Tem gente que se une a alguém e o relacionamento é tão pacato que a pessoa não entende nem o que ela está fazendo com essa pessoa. A paixão não floresce. Os cabras vivem como irmão e acham que isso é, eu acertei na vida. Não. A união acontece para que haja o quê? Desenvolvimento do instinto, transformação e revelação. Então aqui talvez você esteja perdendo uma união, Sagitário, porque você não soube lidar com a transformação que essa pessoa veio fazer em você. Porque você ainda tem o conceito de que relacionamento é o quê? Tranquilidade. Mas será? Será que a união ela não representa evolução, ela não representa transformação? Será que eu trabalhar num relacionamento não vai me trazer o mérito do amor, da fidelidade? Porque nós vamos criar uma história construtiva. Nós vamos criar o quê? A arquitetura, um império. Então aqui é como se você desistisse das pessoas e desistisse das coisas muito facilmente. Porque elas não correspondem àquilo que você acredita que uma pessoa tem que fazer, que muitos aqui não sabem, mas muitos aqui querem adoração. Mas será que você precisa de adoração? Pelo que eu tô percebendo aqui, você precisa realmente da emoção que essa pessoa, que essa situação causa na sua vida. Porque é isso que te transforma. É isso que te faz sentir alguma coisa. Olha só que interessante. Então você vai ter que ter aí... Você vai ter que ver essa leitura mais de uma vez, porque eu tô falando... Eu sinto que é uma leitura canalizada, porque é importante que essas duas pessoas se enxerguem. Você precisa enxergar o valor de alguém. Ou aqui esse alguém precisa enxergar o seu valor, mas é como se você tivesse também que se colocar de uma forma vulnerável. Não manipuladora. Olha lá, a carta da sombra. Sabe o que eu tô vendo aqui? Eu tô vendo aqui a carta do diabo, a carta da sombra. Existe algum tipo de energia espiritual impedindo que essas duas pessoas continuem juntas devido ao que elas podem fazer juntas. Que pra mim aqui, a união da Jurema com Pena Branca é a purificação que leva ao desenvolvimento espiritual de outras pessoas. Então é um casal que pode salvar outros casais. É um casal que pode trabalhar junto no desenvolvimento de reconciliação afetiva, constelação familiar. Aqui nós estamos falando não do que essa pessoa pode significar no teu contexto de estou feliz, você vai morrer de amor pra mim. Não, aqui nós estamos entendendo com maturidade o valor de uma união. Tá? Que não é fazer o que você quer. É transformar você e de alguma certa forma te fazer persistir
persistir, porque a persistência vai trazer a fidelidade, a história, a arquitetura, a construção, que leva à admiração, que provavelmente vai levar o quê? A um legado de alma, uma irmandade. Então aqui é como se tivesse até uma força. Tá vendo aqui esse casal? O cabra tá com a cabeça virada. Olha lá. E olha a sombra lá. Eu sinto que tem duas pessoas sendo impedidas de ficarem juntas por algum tipo de contexto negativo espiritual, tá? E aí, se você não souber muito bem o que fazer, você pode aqui, caso você acredite nos caboclos, pedir ali alguma ajuda a Jurema ou Pena Branca. E aí nós estamos falando de médios de verdade, né? Porque você sabe quando um cabra realmente possui poder espiritual, né? E aí, pessoal, essa leitura é uma leitura que tá pedindo para que você reflita depois. Não é uma leitura que talvez você vai entender de cara. Porque o ego cega. O ego traz o desprezo por aquilo que chega, tá? Ele traz cegueira, tá? Então é uma leitura que eles estão pedindo. Depois que você filtrar essa mensagem, você vai precisar pensar. Tá vendo que ele tá sentado na mesa ali analisando? Olha lá. Ele tá pensando. Poxa, quem é essa pessoa? Poxa, será que eu fiz certo? Poxa, será que não poderia ser diferente? E aí nós não estamos falando de um relacionamento ou de uma pessoa que te agride, tá? Que te lesa, que te rouba. Nós estamos falando dessa mediocridade aqui. Estamos falando sobre talvez um sofrimento que causou evolução, que causou transformação. Não estamos falando sobre abuso ou agressão aqui, tá? E aqui também, às vezes, até envolve triângulo, tá? Porque muitas das vezes a gente precisa entender por que esse tipo... Porque aqui tem algum sagitariano que só atrai um homem casado. Tá? E aí é como se você tivesse que analisar, poxa, por que você tá atraindo um homem casado? Porque você abandonou sua alma gêmea. E é como se você ficasse puxando e atraindo algo que tá muito conectado com você. Que está relacionado, o que você está atraindo? Pessoas que estão conectadas a alguém. Por quê? Porque você está conectado a alguém. Tá? Principalmente se você casou aqui na igreja, no civil, existe aqui uma chamada de atenção para que você se autorresponsabilize por aquilo que você assinou, por aquilo que você assumiu. Não corra da raia porque tá difícil. Porque talvez você não encontre o que você está buscando. Por quê? Porque você já encontrou. Você só não soube cuidar. Ah? Ah lá, página de pausa. Ah lá, criança. Ah, pessoal. Sem comentários, tá? Tem muita infantilidade aqui. Essas duas pessoas precisam se unir. Ou precisam fortalecer essa união, ou precisam se descobrir. Se enxergar. Porque o ego tá cegando uma das partes. Talvez seja uma pessoa que você pensa demais, mas você não sabe como lidar com essa pessoa, você não sabe compreender essa pessoa. Às vezes pode ser até um chefe. Caramba, eu detesto esse chefe, meu. Mas eu tô completamente ligada a ele. Eu detesto ele, mas eu admiro ele ao mesmo tempo. Por quê? Por que eu sinto isso? Isso precisa ser investigado, pô. Tem alguma coisa ali que você precisa fazer. Poxa, eu detesto o jeito dessa pessoa. Mas essa pessoa me causa uma emoção muito ruim. Mas eu me sinto completamente atraído. Porque quando eu me coloco a ouvir essa pessoa, ou a entendê-la, faz sentido. Faz sentido o que ela fala. Tá? Você precisa levar em consideração esse incômodo, porque sabe o que eu tô percebendo aqui? Junho, você será incomodado. Você vai ficar assim, pensando muito em alguém. Alguns vai achar até que é encosto.
Nossa, eu preciso tirar essa pessoa da minha cabeça. Nossa, que não sei o que, sei o que, sei o que. E aí, pessoal, nós não estamos falando de questões abusivas. Eu não acho que eu esteja falando com alguém inconsequente de Sagitário, tá? Porque você trouxe a carta da justiça, o que significa que eu estou falando com alguém que não é abusivo. Não estou falando com stalker, né? Ai, eu te amo, eu te adoro. A pessoa nunca te deu moral. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre uma história que você construiu com alguém. Estamos falando de história, de conexão. Não estamos falando de, eu estou apaixonado pela essa foto do Instagram. Ai, é meu amor, é minha alma gêmea. Poxa, cabra. Não, tá? Não. Não. Diga não a essa imaturidade, a essa infantilidade, tá? Principalmente se você já tem uma maturidade, se você já passou dos 30, tá? Se você já passou dos 30 aqui, ou 38, você já conhece essa pessoa. Você já possui uma história. Para de viajar na maionese que você, na maturidade da tua vida, eu vou encontrar um amor que não sei o quê. Não! Aqui é uma chamada de atenção para que você reflita sobre as oportunidades e as histórias que você teve na sua vida e que você possa julgá-las com maturidade, assumindo a tua responsabilidade e assumindo o teu momento de vida, a tua idade, a tua maturidade, a tua experiência, e que você faça um cálculo em quem é a pessoa, né, que me trouxe esse tipo de conteúdo, esse tipo de transformação na minha vida. O que eu posso fazer para resgatar ou para dar uma segunda chance, uma terceira chance para essa situação? Tá? Nós estamos falando sobre você restaurar algo que é seu. Tá nas suas mãos. Não estamos falando sobre você abandonar o barco, estamos falando sobre você refletir sobre o que você recebeu até então na tua vida e filtrar. Porque dentro desse filtro, quando você parar e raciocinar, tem alguma coisa que você deixou passar. Tem alguém que você deixou passar. Que talvez pode ter causado em você dor, mas essa dor não te levou a uma destruição. Essa dor te levou à busca de ajuda. Te fez querer melhorar, tá? Eu sei que tem muita gente que não vai ter a capacidade de entender isso, que vai julgar. Ai, a pessoa me causou dor. Ai, que não sei o que. Poxa, a gente nasce causando dor pra nossa própria mãe. E na barriga você pode ter certeza que o bebê sente dor, ele sente incômodo. Imagina você ficar ali crescendo dentro de uma barriga, aquela prisão. A dor faz parte da transformação. Agora, nós precisamos entender, é como a dor da gestação. É uma dor que traz vida, que traz transformação, ou é uma dor que me destrói, que me apaga? Existem 2 tipos de dor. A abusiva, a humilhante, a autodestruição e a dor da transformação, do despertar, da evolução. Talvez você precise analisar o que essa pessoa ou o que esse contexto trouxe para você. Qual foi a dor que ele trouxe, que ela trouxe. Ah lá, valete de copas. Restauração de um amor verdadeiro. Tá? E aí pode ser num contexto trabalhista, pode ser num contexto... não vejo família, mas pode ser num contexto aqui... eu não tô vendo aqui a energia familiar, eu tô vendo uma energia realmente de um homem e uma mulher. Ou de 2 mulheres, ou de 2 homens. Eu estou falando de alguém que pode ter construído algo com você, ou pode ter estado sempre onde você estava, só que você não enxergou essa pessoa, porque talvez essa pessoa ela não atende o seu checklist de beleza, de vaidade, de status, né? É aquela mulher que vive sozinha porque ela tá procurando o cabra rico, ela tá procurando o cara bonitão, ela tá procurando o cara da idade tal, e ela não consegue perceber que o que ela tá buscando tá muito perto dela. Talvez não atenda os requisitos do ego dela.
né? Então aqui tá pedindo um pouco de modéstia. Olha lá, a carta do mago. 2 pessoas, olha só, de novo. Olha, uma união que precisa acontecer. Olha lá. Tá até repetitiva a leitura, porque eu tô tentando perceber aqui aonde que eu entro nisso. Porque entrar na vida de casal de pessoa é difícil, né, compadre? Não sou terapeuta, eu sou taróloga, né? Meu mentor me coloca em cada enroscada. Talvez eu precise fazer aí uns... Voltar. Virar terapeuta, né? Certo. O que Sagitário vai materializar de importante em junho? Olha lá. Defina suas maiores metas. O sonhador, você vai ter um sonho premeditório com essa pessoa. Para alguns, você vai ter um sonho confirmando quem é essa pessoa. Para outros, você vai ficar sonhando com essa pessoa. Tá? Eu acho que tem pessoas aqui do signo de Sagitário que estão sendo chamados por alguém. Mas é como se você tivesse assim... Ah, não, é só um sonho. Ah, não, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Não, por que eu tô sonhando com isso? Entende? Tem uma coisa que você precisa... Tá? Tem um legado. Isso aqui é um legado. A carta da justiça com o 3 de ouros é um legado. É um decreto. É uma coisa que precisa ser alinhada, ajustada, desenvolvida. Porque ao contrário de que muitas pessoas aí leigas pensam que a gente veio aqui para ficar dançando carnaval, a gente tá aqui, para mim, dentro do meu conceito espiritual, eu entendo que a Terra é uma prisão. Eu vejo aqui essa terceira dimensão uma prisão, porque aqui você precisa trabalhar, tá? Para comer, e você precisa, de alguma certa forma, se livrar o tempo todo de pessoas que não querem fazer a sua parte, que não querem trabalhar para ter aquilo que querem. Então, se você analisar o funcionamento da Terra, você entende que é como até uma prisão. Ou seja, o cabra, quando ele é preso numa cadeia, ele precisa incorporar alguém doido, porque se ele não for doido, ele tá perdido. Porque ele vai sofrer. Então ele precisa incorporar um personagem fodão, forte, perturbado, louco. Tem gente que finge de louco para poder sobreviver. Porque tá num lugar de catástrofe, de maluco. Então a vida é... A terceira dimensão, ela é como se fosse uma prisão. Porque a todo momento a gente tem medo de ser quem a gente tem medo de falar. Então a gente tá sempre com medo de errar. Então você vê que é muito difícil alcançar a liberdade. E quando se alcança a liberdade, você ainda precisa lutar para poder manter ela, para poder enfrentar as consequências de escolher ter a tua carta de aforria. Então a gente tá aqui realmente para pegar nossa carta de aforria e ir para uma dimensão melhor. E as pessoas, elas ficam viajando na maionese, que elas vieram aqui para ficar dançando, beijando na boca, comendo do bom e do melhor. Elas não entendem o valor das dinâmicas, o valor do que uma pessoa causa em você. Eu tenho experiência com alguns inimigos que para mim foram melhores do que a minha própria família, porque me transformaram em algo que eu curto descobrir. Entende? Então, às vezes, a gente olha muito, as pessoas causam em nós as emoções que precisam ser causadas para que aquilo gere na gente um impacto. É como um relacionamento. Por exemplo, conhecer um cabra. Nossa, a vida pacata. O que esse cabra tá me ensinando? Tipo, ele tá sendo um irmão para mim. O que eu tô aprendendo com ele? Aí eu vou e encontro uma pessoa que mexe comigo. Nossa, essa pessoa me causou raiva. Mas ao mesmo tempo eu me sinto atraída. E aí essa pessoa me movimenta. Ela me movimenta, tá? Ela me leva pra frente. Eu quero saber quem é essa pessoa, então eu vou estudar. Eu quero saber o que essa pessoa sente por mim, então eu vou buscar a espiritualidade, eu vou buscar o tarô. E aquela pessoa, ela é como uma atração que te leva ao teu caminho de evolução. Então aqui você precisa ter um conceito mais aberto sobre sofrimento.
ou sobre o requisito de quem serve ou não para você, ou sobre o requisito do que é uma união afetiva, porque as pessoas, elas romantizam muito essas conversas fiadas. A tua união com uma pessoa tem que dar rock. O que é dar rock? Tem que fazer barulho. Tem que haver transformação em você e nela, e vocês juntos têm que fazer alguma coisa na Terra. Aquilo que é pacato não te traz nada. Então você precisa valorizar as emoções que até mesmo certas decepções causam em você. Porque querer que as pessoas só nos causa positividade, bonitinho, é imaturidade. É uma pessoa que sempre vai ficar presa, porque ela tá buscando o conto de fada, que não existe. A união afetiva, a união de amizade, ela não existe para a pessoa adorar você ou dar o que você quer. Ela existe para que ambos possam construir um legado, fazer a diferença, influenciar. E dentro disso você precisa criar o quê? Uma estrutura real. E tem gente que corre da raia, porque não é o sonho de ursinho. E aí fica construindo imagens na internet, imagens na família de coisas falsas. Porque não sabem o valor da luta. Sabe qual que é o valor de um casal? Ou de uma união, ou de uma sociedade? Eu não desisto de você. É o valor da palavra. Eu não vou desistir. Eu vou persistir. Porque eu entendo o valor de ter encontrado alguém que eu posso trabalhar nessa pessoa. Aqui você precisa entender o valor de trabalhar em alguém. Não buscar alguém pronto. Porque aí você vai ficar esperando uma coisa que nunca vai chegar. Tá? Olha lá, a sombra. Acontecimento marcante, Sagitário. Nossa, que leitura difícil, compadre. Não sou terapeuta de casal, não. Olha lá, 4 de copas, tá vendo? Olha lá o continho de fada. A fada tá bem perto do garoto, o garoto com as mãozinhas. As pedras, né? Que representam os bloqueios. O bloqueio, o ego, a ira, né? Olha lá, temperança. O que você vai materializar? A cura de uma união, tá? Uma união será curada. Ou aqui você vai resgatar o teu amor de alma, ou a tua... Aqui é uma verdadeira amizade. Ou é um verdadeiro amor. Você vai resgatar uma união leal, verídica, genuína, que precisa ser trabalhada. Tá? É você descruzando os bracinhos. Ai, não é assim. Ou, tá? É você enxergando essa pessoa que não te vê como conexão de alma, que não te vê como alguém precioso. E ao analisar, você tá vendo que você tá sendo instruído pela carta da justiça? É a própria justiça espiritual te levando a escrever. Você vai planejar, você vai criar uma meta. E você vai ter um sonho revelatório que vai te confirmar isso. E aí você vai o quê? Agir. Quando você agir seguindo os instintos, o que acontece? A transformação. Você transforma seu caboclo. A sua cabocla. Tá? Ah lá. Tratamento. Recuperação de uma união. Tá? Ah lá. Missão de resgatar uma união. De resgatar algo que é amoroso, que é verídico e que precisa ser trabalhado. Tá? Conselho final. Ah lá, veio a carta de novo. A estrela ancestral. Siga a voz da sua alma. Você será guiado ou guiada a falar
ou a se fazer ser ouvido pela tua conexão de alma, tá? E aqui não estamos falando sobre romance. Estamos falando sobre legado, justiça, tratamento, cura. Eu não vou mais fugir de construir para tentar buscar um castelo construído. Eu vou trabalhar nisso aqui. E se você não sabe quem é essa pessoa, você vai descobrir. Pode ser que você vai ouvir a voz dela em sonho. Ou aqui alguns vão ouvir a voz dessa pessoa e vai relembrar dela. Que pode ser uma lembrança que venha lá. Guardiã da proteção, baixe sua guarda. Ou seja, alguém vai baixar a guarda. Ou aqui você vai ter que baixar sua guarda. E ouvir a voz do seu ancestral. Vá. E aí nós estamos falando sobre maturidade. Eu não estou falando sobre stalk, eu não estou falando sobre pessoas psicopatas, é o amor da minha vida, é a minha alma gêmea. Estamos falando sobre um conteúdo de história. Para você identificar esse tipo de leitura, porque a carta da justiça com o 3 de ouros, essa pessoa fez parte em algum momento da tua vida. Para alguns aqui pode ter feito parte há 8 anos atrás, 3 anos atrás, 14 anos. Podem ter estudado junto, a carta da justiça fala sobre terem estado no mesmo ambiente. Então aqui não é assim, fui ali e conversei com o cara no Tinder e encontrei com ele. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre duas pessoas que não conseguiram, por ego ou por dificuldade, ligado a entender a verdadeira essência de uma união, não conseguiram ficar juntos. Ou estão se perdendo, né? Se estiverem juntos, estão se perdendo porque estão achando que o relacionamento ou que essa pessoa não tem valor. Porque aqui também pode falar sobre desvalor. Eu não estou entendendo o valor de alguém, né? Outro sinal, essa pessoa não sai da sua cabeça. Ou aqui, você não sai da cabeça dessa pessoa e você vai perceber que essa pessoa ela tenta se aproximar de você. Mas lembre-se, o conteúdo principal para você identificar se essa leitura é não para você, porque eu não quero ninguém assim, indo correr atrás de ex perturbado e levar uma portada na cara. Na verdade, aqui eu acho que você sabe. Aqui você sabe, essa pessoa ela corresponde. Ou pelo menos aqui você não entende muito bem por que essa pessoa ela sempre aparece ou ela permanece na sua vida ou você sempre vê ela. Porque que vocês construíram algo ou vocês estiveram juntos em algum momento. Só que o que ocorre? Pode ser que vocês não se enxergaram, não se reconheceram. Pode não ter tido aqui relacionamento afetivo, química. Podem ter o quê? Sido colegas. Mas aqui vocês tiveram algum momento significativo juntos. Onde você pôde compreender, analisar essa pessoa. Tá? Então a gente não está falando de inícios, nós estamos falando sobre uma história que não foi vivida, que não foi nutrida por imaturidade. E que agora existe uma cobrança espiritual, tá? Existe uma cobrança espiritual para que essa união aconteça. Por quê? Porque essa união vai ser importante para essa nova era. Eu falo muito isso, eu falo que as conexões de alma, elas estão se voltando para si. Porque não tem como a gente continuar nessa nova era da Terra sozinho. Tá? Alguns têm uma união de alma que é espiritual. Outros têm uma união de alma que está lá no passado. Então você vai ter que encontrar a pessoa que vai te ajudar a caminhar nessa jornada. E se você já tem essa pessoa, você não vai poder desistir dela. Você vai ter que trabalhar nela. Porque nós não estamos num momento de iniciar. Nós estamos no momento de avaliar, ajustar, curar, restaurar, transformar. Ok? Nós estamos numa era onde a gente precisa valorizar a história. Valorizar o legado.
Não simplesmente desmerecê-lo e recomeçar. Aqui não é recomeço para você, Sagitário. Aqui é cura, é resgate. É assumir o legado, o compromisso. Não o que o teu coraçãozinho da tua criança interior quer. Não é sobre beijinho. É sobre responsabilidade até com o teu futuro, tá? É o que eu vejo para o signo de Sagitário. Veja essa leitura mais de uma vez, porque aqui é trabalhoso, tá? É trabalhoso. Aqui tá me trazendo muitas energias, tá? Então você vai ter que entender para poder compreender, tá bom? É o que eu vejo para o signo de Sagitário. Boa sorte!